Olá, boa noite. Está no ITEP, onde passará por uma perícia o corpo de uma criança encontrado hoje na zona norte de Natal, que pode ser o do menino José Carlos, de 8 anos, desaparecido há 22 dias. Um pouco depois das 11 horas desta quinta-feira, um homem coletava caju neste terreno, perto da casa do menino José Carlos da Silva, de 8 anos, quando desconfiou do que parecia ser uma cova. Moradores que estavam a procurar pela criança desaparecida há 22 dias foram chamados. E também a polícia militar, que com uma pá comprovou que havia um corpo no local. No dia 21 de outubro, o menino José Carlos, de 8 anos, saiu da casa dele, aqui no bairro Pajuçara, para deixar um lanche para o irmão dele, que estava em um sinal aqui próximo, na Avenida Doutor João Medeiros Filho. Mais de 20 dias se passaram e após buscas intensas da polícia e principalmente dos moradores, um corpo foi encontrado e no meio do caminho que o menino ia seguir. O corpo é de uma criança e está com roupas parecidas com a que José Carlos usava no dia em que saiu de casa. E eles constataram que tinha uma camisa, era uma camisa de um bloco e a camisa era azul. E justamente a camisa que José estava era de um bloco e era azul. Para que a integridade do corpo fosse preservada ao máximo, bombeiros militares foram chamados. Depois, a família de José Carlos começou a chegar. A primeira foi uma das irmãs do garoto. A mãe, Ozenilda da Silva, de 36 anos, chegou em seguida e rapidamente foi colocada para dentro do cercado por um policial. O padrasto, Silvano Moraes, de 28 anos, que apareceu vestido de bermuda, também testemunhou o momento em que os peritos do ITEP colocaram na viatura o corpo encontrado no local. A gente constatou que é o corpo de uma criança. Agora, a parte de identificação só com a medicina legal. Tem marcas de violência? Não, isso aí a gente não pode constatar não, só a medicina legal. Os delegados da Divisão de Homicídios, Márcio Lemos, e o delegado que investiga o desaparecimento de José Carlos, Cláudio Henrique, do Núcleo de Desaparecidos, estiveram no local. Quando as viaturas saíram, as lágrimas dos vizinhos do garoto José Carlos deram lugar aos aplausos. Em um só dia a gente não parou de buscar e de repente hoje, completando 22 dias, a gente se depara com uma situação dessa. É muito difícil para a gente acreditar que exista um ser humano no mundo que seja capaz de fazer tamanha crueldade. É uma criança de 8 anos. Que mal essa criança fez para essa criatura que fez uma coisa dessa com ela. A gente continua falando sobre esse caso. Hoje à tarde, o delegado que cuida do caso falou com a imprensa e deu mais detalhes sobre a investigação. Depois que o corpo foi levado pelo ITEP, os delegados que estão no caso ainda permaneceram mais de 1 hora no local conversando com os familiares. A mãe de José Carlos, uma irmã e o padrasto saíram escoltados pela Polícia Militar. O padrasto foi levado para a Divisão de Homicídios, a DHPP, e a mãe de José Carlos encaminhada para o ITEP. Segundo o delegado Cláudio Henrique Freitas, do Núcleo de Desaparecidos, ainda não há nenhuma linha de investigação definida, nem que ligue familiares ao desaparecimento do menino. As pessoas precisam deixar a gente trabalhar, precisam ter paciência. Ninguém aqui está responsabilizando ninguém ainda, nós estamos investigando. Agora, nós estávamos temendo pela segurança deles e, por isso, retiramos tanto a mãe quanto o padrasto do local, apenas para garantir a segurança deles. As investigações estão sendo realizadas, como eu venho falando desde o começo, todas as linhas serão seguidas, não há nada descartado. Agora, é muita irresponsabilidade, seria muita irresponsabilidade minha apontar nesse momento para qualquer pessoa. Depois da saída da polícia e da perícia do local, foi permitida a entrada na área onde o corpo estava enterrado. O corpo de José Carlos foi encontrado aqui, nessa cova, que a gente está mostrando agora. Tem um cheiro muito forte aqui de decomposição mesmo do corpo. É um local que certamente tem uma certa circulação de pessoas. A casa de José Carlos não fica muito distante daqui, fica um pouco depois dessa passagem alagadiça. E tem essa passagem de pessoas aqui, esse caminho. E as pessoas fizeram buscas por aqui. E aí tem muita gente desconfiando de que esse corpo não estava aqui
aqui há 22 dias, quando fizeram as buscas por aqui, mas que foi colocado aqui depois das buscas. Os cachorros andaram aqui, nós, a população, andamos aqui dentro com cachorro também e nós não encontramos nada. O delegado acredita que não, que o corpo provavelmente estava lá desde o início. A análise inicial do perito é que o corpo estava lá. O que aconteceu foi mais um erro de operação, um erro do operador propriamente, do que o do animal. Os cães de odor específico apontaram até naquela região. Pela dificuldade de se encontrar um odor claro, um odor limpo, houve uma dubiedade, né, no comportamento do cão e a gente terminou afastando aquele local no primeiro momento. Ficou de ser passado o cão de cadáver, mas terminou que em razão das buscas, em razão da negativação, aparente negativação do cão de odor específico, nós passamos os cães de cadáver em outras áreas. Familiares reconheceram o corpo pelas roupas que José Carlos usava no dia do desaparecimento. Junto dele estava também uma bolsa que o garotinho costumava usar. O que foi encontrado foi a bolsa, uma bolsa que ele andava sempre a tiracolo. Inclusive, essa bolsa aparece nas filmagens que nós temos, né? As roupas em que ele foi encontrado são as mesmas que aparecem na imagem que nós temos. Então, todos os indicativos de fato é que era criança, mas a garrafa do suco não foi encontrada. Ainda há muitas perguntas a serem esclarecidas sobre o caso José Carlos. Entre elas, como que o menino foi assassinado. Como o corpo estava em estado avançado de decomposição, não deu para perceber as marcas da violência, mas é possível que ele estivesse com as mãos amarradas. A Polícia Civil disse que permanecerá protegendo a família e pede que a população ajude com qualquer informação que possa dar pistas para ajudar a esclarecer o caso, que agora passa a ser investigado como homicídio. Agora a gente vai ao vivo com Sérgio Henrique Santos, que está no laboratório de DNA do ITEP e traz mais informações para a gente. Sérgio, boa noite. Pelo estado avançado, de decomposição do corpo, já se sabe qual exame que vai ser feito para saber a real identidade desse corpo? Boa noite. Vai ser feito um exame de DNA, Lídia. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem em casa. O ITEP havia considerado 3 possibilidades para a identificação do corpo dessa criança encontrada hoje, nesse local aí que a gente viu agora há pouco na reportagem. A primeira seria a identificação através das impressões digitais, só que o corpo estava em estado avançado de decomposição e isso não vai ser possível através das digitais. A segunda possibilidade era através da arcada dentária, só que de acordo com o ITEP, o menino nunca havia ido ao dentista, então a identificação através da arcada dentária também não será possível, então a identificação vai ser feita através de um exame de DNA aqui pelo Instituto. Nós conversamos com o diretor do ITEP, Marcos Brandão, e perguntamos algumas coisas para ele. Por exemplo, há quanto tempo o menino morreu? É possível estimar há quanto tempo ele morreu? Ele disse que o corpo já estava esqueletizado e o tempo de esqueletização é compatível com o tempo que o menino estava desaparecido, ou seja, 22 dias. E perguntei também se havia sinais de violência sexual, por exemplo, ou se ele havia morrido com um tiro ou esganadura. O diretor do ITEP disse que isso só vai ser possível através dos exames. Vamos ouvir o que disse o diretor a respeito do exame de DNA e a previsão de ficar pronto em até 30 dias. O DNA, como é que vai ser o processo? A gente vai ter que chegar lá no DNA do osso, geralmente vai ser de osso, porque a pele está muito degradada. Então a gente vai entrar dentro da célula, vai pegar o DNA, vai ajeitar o DNA, que já está muito alterado pela decomposição, vai multiplicar isso e vai coletar da família, mãe e irmãos, enfim, parentes próximos. E aí vai fazer o confronto. Nesse confronto a gente vai estabelecer se há vínculo genético ou vínculo familiar, como a gente fala. Então a gente calcula um prazo aí médio de 30 dias. Pois é, Lídia, a gente vai ouvir mais um trecho agora do delegado Cláudio Henrique, que investiga esse caso. Ele fala sobre as condições em que o corpo foi encontrado na cova rasa. Existiam alguns sinais ali que só com a perícia necroscópica mesmo é que a gente vai poder afirmar isso com detalhes. Havia sinais de que ele poderia estar amarrado, mas ainda não pelo estado do corpo é impossível dar esses detalhes.
Então é isso, Lídia. Pelo menos mais 30 dias de angústia para a família do José Carlos e para todos os amigos e vizinhos que ficaram preocupados com ele desde o desaparecimento. Eu volto com você no estúdio. Verdade. Obrigada, Sérgio, pelas informações. Agora vamos de trânsito, porque amanhã tem uma nova interdição prevista na BR-101 Sul para obras remanescentes e complementares da rodovia. Segundo o DENIT, haverá interdição total da pista principal nos 2 sentidos de tráfego, tanto Natal-Parnamirim como Parnamirim-Natal. O fluxo de veículos será desviado para as vias marginais. E a interdição vai ocorrer amanhã, então, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, caso não chova. Ainda segundo o DENIT, assim que os serviços forem concluídos, o tráfego no segmento será restabelecido. Intervalo agora e na volta, o Rio Grande do Norte teve o 4º maior volume de vendas do setor de serviços do país no mês de setembro. A gente volta em instantes. O Rio Grande do Norte teve o 4º maior volume de vendas do setor de serviço no país no mês de setembro, aumento de 6,7%. Os dados são do IBGE. O crescimento foi maior que a média nacional. Entretanto, na comparação com setembro de 2019, o volume de serviços teve queda de 13,2%, a 5ª maior do Brasil. No acumulado de janeiro a setembro, o estado teve a 3ª maior perda de volumes de vendas, 17%. Esses números ainda são reflexo do período mais crítico da pandemia no primeiro semestre. Agora a gente fala de eleições. Confira o dia de campanha dos candidatos à Prefeitura de Natal. O candidato à Prefeitura de Natal pelo PSDB, Álvaro Dias, cumpriu a agenda administrativa durante a manhã e o início da tarde. Depois fez uma visita ao Centro Pastoral Dom Bosco, na Zona Norte, onde conheceu programas atuais realizados pela instituição parceira do município em programas sociais e fez uma prestação de contas da sua gestão. Em seguida, o prefeito despachou com os secretários municipais e auxiliares no Palácio Felipe Camarão. Se for reeleito no próximo domingo, o candidato disse que vai construir um novo hospital municipal. A principal proposta que temos para a futura gestão é a construção do hospital municipal. Um hospital com 240 leitos, bem localizado, em frente à UPA da cidade satélite, um hospital moderno, bem equipado, bem estruturado, que é uma necessidade. E por isso nós vamos realizar e fazer essa obra para a cidade do Natal. A agenda será encerrada à noite com a participação do candidato em uma série de encontros comunitários por bairros de Natal. O candidato Kelps Lima, do Solidariedade, começou o dia participando de sessão na Assembleia Legislativa. Kelps é deputado estadual. À tarde, ele fez uma caminhada em uma mini carreata no bairro Planalto, zona oeste da cidade. O candidato aproveitou a ida ao bairro para gravar vídeos de campanha. Também conversou com os moradores. Ele ouviu pedidos e apresentou propostas do seu plano de governo. O candidato prometeu que, se for eleito prefeito da capital no próximo domingo, dia 15, vai priorizar a pavimentação das ruas do bairro. Aqui no bairro Planalto tem um problema sério. Muitas ruas não são calçadas e algumas os moradores alegam que a prefeitura diz que já foram calçadas. Nós vamos rever toda a questão das ruas no Planalto e vamos calçar o maior número de ruas possível já a partir do primeiro mês de mandato. Agora à noite, Kelps Lima tem reunião com eleitores na comunidade do Leningrado. O candidato do PSL à Prefeitura de Natal, delegado Sérgio Leocádio, participou de reuniões internas durante a manhã de hoje para organizar os últimos dias de campanha antes da eleição do próximo domingo. Ele definiu com a equipe os compromissos finais. O candidato também fez uma visita na comunidade do Detran, na cidade da Esperança, zona oeste da capital. Sérgio Leocádio conversou com os moradores, ouviu pedidos e pediu votos. Ele disse aos eleitores que, se for eleito prefeito da capital no próximo domingo, vai investir em segurança pública, principalmente em comunidades periféricas. A segurança pública será um foco na gestão de Leocádio 17. Nós vamos colocar a prefeitura na periferia, com ações de inclusão social para ocupar os nossos jovens. Isso tira o jovem das drogas, tira o jovem da criminalidade. Agora a periferia vai ter vez com Leocádio 17. À noite, o candidato faz movimentação política pela Zona Oeste.
Agora intervalo e na volta ao vivo, as informações sobre o início dos festejos da padroeira de Natal. A gente volta em instantes. A gente quer saber que cidade você quer para o futuro. Sou Ana, moro em Santo Antônio e o que eu quero para a minha cidade é resultado de trabalho com dinheiro público. Eu sou Edinaldo Araújo da Nóbrega, sou aqui da cidade de Parelhas, no interior do Rio Grande do Norte. O que eu quero para a minha cidade é uma cidade mais limpa, com mais saúde, com mais segurança. Oi, meu nome é Júlia, eu sou da cidade de Natal. O que eu quero para o meu futuro é saúde, mais educação e menos corrupção. Mande seu vídeo também, ainda dá tempo, dizendo qual cidade você quer para o futuro. Grave o vídeo na horizontal e em 15 segundos diga seu nome, a cidade de onde está falando e mande o seu recado. O vídeo pode ser enviado para o telefone 988561827. Agora o dia dos candidatos à Prefeitura de Mossoró. O candidato professor Ronaldo Garcia, do PSOL, dedicou o dia a visitas na zona rural. Pela manhã esteve nas comunidades Jucuri e à tarde na Maísa, para falar sobre as propostas de criar plebiscitos populares, que são votações onde a própria população irá decidir como o dinheiro será investido. Com isso, ele pretende solucionar problemas relacionados a asfalto e de abastecimento de água na zona rural. Na comunidade do Jucuri, Ronaldo Garcia também ouviu da população pedidos relacionados à manutenção da praça e quadra esportiva. Ele aproveitou a oportunidade para apresentar propostas para o esporte e atletas da segunda maior cidade do estado. Mossoró hoje tem vários campeões nacionais e internacionais em várias modalidades de esporte. Nós, quanto PSOL, montaremos uma secretaria de esporte onde os incentivos a essas modalidades de esporte serão importantíssimos, uma vez que hoje eles competem com recursos próprios. A candidata Cláudia Regina, do DEM, começou o dia de campanha ainda pela manhã em uma movimentação política pelas ruas e avenidas do bairro Planalto. Cláudia Regina cumprimentou eleitores, ouviu pedidos e apresentou propostas do seu plano de governo. A candidata disse que, se for eleita prefeita de Mossoró no próximo domingo, vai dar prioridade à resolução de alguns problemas durante os primeiros meses de gestão. Tomando medidas enérgicas nos 100 primeiros dias. Vamos zerar as filas para exames e consultas, reabrir a BIC do Santo Antônio, realizar um mutirão de limpeza nas ruas e avenidas e um plantão 24 horas em saúde mental. À tarde, Cláudia Regina prosseguiu com os compromissos de campanha. Ela participou de mais uma movimentação política pelas ruas e avenidas dos bairros Barrocas, Bom Jardim e Paredões. A candidata estava acompanhada de apoiadores e correligionários. A candidata Irmã Seição, do PTB, não enviou material em vídeo. E como hoje é o último dia para a realização de reuniões e comícios, a cobertura diária dos compromissos de campanha se encerra por aqui durante o primeiro turno. Mas o jornalismo da Inter TV está preparando uma cobertura especial para os próximos dias em todos os nossos telejornais. No domingo, dia da eleição, a partir das 6h30 da manhã, você vai acompanhar as primeiras informações sobre a votação em um programa especial, ao vivo, com muita prestação de serviço, a movimentação dos eleitores. E durante todo o dia serão exibidos flashes na nossa programação, atualizando a votação em todo o Rio Grande do Norte. O G1RN também vai trazer informação em tempo real e programação ao vivo. No fim da tarde e durante a noite, você vai acompanhar aqui a marcha da apuração e a divulgação dos prefeitos e vereadores eleitos nas principais cidades do estado. Os festejos da padroeira de Natal Nossa Senhora Apresentação começaram e com regras, por causa da pandemia. Juliane Barreto está na Catedral ao vivo, conversa com a gente agora. Juliane, boa noite. Oi, Lídia, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. A programação começou ontem com a missa por volta das 7 horas da noite e de hoje até o dia 20 tem novenário aqui na Catedral Metropolitana, todas as noites às 7 horas. Louvores e adorações com padres de várias paróquias convidados. E quem não puder vir, porque tem um limite de fiéis, tudo vai estar sendo transmitido nas redes sociais e também no site da Arquidiocese de Natal. Nesse período de pandemia, tudo está ocorrendo dessa forma. Eu volto você no estúdio, Lídia.
Obrigada, Juliane, pelas informações. A RN2 de hoje fica por aqui e você confere um pouquinho mais aí da novena que está acontecendo lá na Catedral. Ótima noite, a gente se vê.